sou arquiteta e, como arquiteta, posso dizer que o arquiteto é o profissional responsável pela elaboração do projeto, supervisão e execução das obras de arquitetura. De uma forma simplificada também, dizendo que o arquiteto, entre outras atividades, principalmente elabora estudos e projetos, procurando de uma forma criativa as soluções mais ajustadas às necessidades que lhe são comunicadas. Elabora projetos de edifícios, pontes, viadutos, etc., levando em conta fatores como a estética, a funcionalidade, a segurança, os custos e as necessidades do utilizador para quem se destinam essas obras. A opção profissional mais comum entre a classe dos arquitetos é a do trabalhador independente, por conta própria, sendo que há também muitos arquitetos a trabalhar por conta de outrem, em gabinetes de arquitetura, empresas de construção, imobiliárias, são só alguns dos exemplos. Há também alguns arquitetos a trabalhar na administração pública e a grande maioria na administração local, nas autarquias, nas câmaras municipais. Em termos do número de arquitetos em Portugal e das perspectivas de trabalho a nível nacional e internacional, posso referir, por exemplo, que o rácio em Portugal é superior à média europeia, sendo que não é dos países que têm mais arquitetos, mas tem bastantes. No entanto, e apesar de haverem muitos, nota-se que a grande maioria está centralizada nas grandes áreas metropolitanas, ou seja, se caminharmos para o interior do país, podemos verificar que ainda há muitas câmaras municipais sem arquitetos. Relativamente aos aspectos que eu valorizo mais nesta profissão, serão o facto de o arquiteto trabalhar para as pessoas e com elas e ter a capacidade e a obrigação de construir um território mais ordenado. Os arquitetos existem para servir as pessoas, para servir a comunidade e, desse modo, melhorarem as condições de vida dessas pessoas, o seu cotidiano, naquilo que é o mais fundamental, que é o habitar, seja o habitar individual, seja o coletivo, o familiar, etc. Para seguir um curso de arquitetura, será sempre muito importante termos conhecimentos bons e de base na área da matemática, na área da geometria descritiva, ter habilidade manual para desenho, é uma das características, algum jeito para informática, porque hoje em dia o programa que serve como base para a arquitetura é o AutoCAD, um programa de computador. Posteriormente, e quando quisermos aprimorar a nossa formação, tendo como base a arquitetura, podemos seguir para o urbanismo, reabilitação e manutenção de edifícios, arquitetura de interiores, design de equipamento urbano, um sem número de formações que se podem fazer. Sendo que uma área da arquitetura que se revela neste momento promissora será aquela que utiliza as novas tecnologias, uma vez que se caminha cada vez mais no sentido dos edifícios inteligentes, informatizados, em que temos sistemas centrais que ligam e desligam a iluminação, equipamentos, e tudo é feito remotamente, através de computador ou fisicamente através da central, e essa é uma área que eu acho que se poderá revelar bastante promissora no futuro e com alguma saída em termos profissionais. De referir também, muito importante, é que na elaboração de um projeto, um arquiteto deve ter em conta questões que não eram postas antigamente, como uma questão fundamental hoje em dia, que é a acessibilidade, criar os edifícios acessíveis a todos, e isso é, sem dúvida, uma questão primordial quando se pensa em executar o que quer que seja uma obra, em pensar num projeto, em idealizar um edifício. A acessibilidade é um ponto fulcral hoje em dia. No que diz respeito às características pessoais mais importantes no exercício desta atividade, eu refiro, por exemplo, a capacidade de comunicação, a criatividade, a habilidade manual, o jeito para o desenho, por exemplo, sentido estético, sentido prático, espírito inovador, poderíamos ir por aí fora.